Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, na Santa Liturgia, aqui neste nosso canal Boa Notícia. Obrigado a você que passou a fazer parte deste canal, obrigado a você que divulga este canal, obrigado por cada vídeo que você curte, por cada vídeo que você encaminha para suas amigas, para os seus amigos aqui no Instagram ou no YouTube. Minha amiga, meu amigo, estamos concluindo hoje a oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a oitava do Natal se conclui celebrando a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Ao mesmo tempo, esta data celebra-se para nós, no mundo inteiro, o Dia da Paz. O dia em que nós sonhamos com aquilo que Jesus Cristo veio trazer a este mundo. No seu nascimento, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados por Deus. Minha amiga, meu amigo, estamos concluindo a oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e é o primeiro dia do ano. Ontem nós lembrávamos esse fato, que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Portanto, nele o ano encerra e nele o ano recomeça, o ano inicia. Ele é aquele que veio na plenitude dos tempos para plenificar, para completar, para dar sentido ao tempo mesmo. Hoje nós celebramos Maria como Mãe de Deus. É um título muito antigo que a Igreja reconheceu e dá à Mãe de Jesus. Nós costumamos dizer que Maria, ela é a nova Eva, porque ela, com o seu sim, desfez o erro inicial da humanidade. Se aquela primeira Eva ela foi tirada do lado de Adão, Jesus, que é o novo Adão, a ele é dada a natureza a partir da nova Eva. Jesus assume a natureza humana, porém essa natureza humana é assumida pelo Filho de Deus, pela pessoa de Deus mesmo. Jesus Cristo é uma pessoa divina, com uma natureza humana e divina. Maria é mãe desta pessoa que assumiu a natureza humana, sendo ele portador da natureza divina. É por isso que nós dizemos que Maria é mãe de Deus, porque ela é mãe da pessoa que é Jesus, que tem em si estas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Hoje olhamos para Maria e nós nos lembramos que uma vez alguém do meio da multidão fez um grande elogio para Maria. Bem-aventurado o seio que te trouxe, bem-aventurado o ventre que te trouxe, bem-aventurado os seios que te amamentaram. E Jesus disse, bem-aventurada aquela que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Jesus, em vez de ficar olhando pura e simplesmente para a fisiologia do ser mãe de Maria, nos ensinou a olhar para o seu coração. Na liturgia de hoje, o Evangelho nos conta que quando os pastores foram encontrar Maria, José e o menino Jesus lá na manjedoura, Maria, depois que escutou todas as coisas que se dizia do menino, ela conservava todas essas coisas no seu coração e meditava sobre elas. Eis o que Jesus está nos pedindo nesse início de ano, que nós olhemos para o coração de Maria e aprendamos esta atitude sua de conservar no nosso coração tudo aquilo que é a palavra de Deus e aprendamos a colocar em prática esta palavra de Deus. Maria se tornou mãe de Jesus por obra do Espírito Santo. Essa maternidade que hoje nós celebramos só foi possível graças ao Espírito Santo. A Bíblia nos conta no livro do Gênesis que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus estava sobre estas águas. Assim como o anjo Gabriel vai dizer a Maria que o Espírito de Deus virá sobre ela e ela, à sombra desse Espírito de Deus, vai conceber este filho, que é o Filho do Altíssimo. Minha amiga, meu amigo, no início da criação estava o Espírito Santo, no início da redenção está o Espírito Santo. A igreja tem um costume de, no primeiro dia do ano, cantar um cântico antiquíssimo de autoria de um bispo da atual Alemanha. Ele foi bispo na cidade de Mongúcia e Mainz, na Alemanha, Rabano Mauro, e ele compôs um hino que a igreja até hoje canta, o chamado Veni Creator Spiritus, ó vinde Espírito Criador. Se ontem a igreja cantava o Te Deum,
agradecendo a Deus por todos os bens recebidos. Ela coloca diante de Deus esse novo ano, que é um ano virginal. Assim como Maria era virgem e se tornou mãe, se tornou fecunda pela graça do Espírito Santo, assim também nós invocamos o Espírito Santo sobre este ano que começa assim, informe, vazio, para que seja o Espírito de Deus a modelar o ano novo, para que nós vivamos realmente cheios dessa graça de Deus. A leitura da carta aos Gálatas, que é prevista para a celebração de hoje, diz que na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu sobre a lei. E esse Espírito foi dado ao nosso coração como uma garantia de que nós nos tornamos filhas e filhos de Deus. E esse Espírito grita e clama em nós, Abá, que significa paizinho. Portanto, no início desse nosso ano, invoquemos o Espírito Santo para que ele nos ajude a reconhecer Deus como Pai. Ele nos ajude a sentir-nos como filhas e filhos que têm um pai e que têm uma mãe em Maria. E que nós nos sintamos uns responsáveis pelos outros, como aquilo que nós verdadeiramente somos. Porque se somos todos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros. E assim possamos viver nesta fraternidade, nesta paz que Deus deseja para cada um de nós. Portanto, eu quero invocar sobre você a bênção de Deus, a proteção de Deus. Cada um de nós deve ser portador da bênção de Deus, deve abençoar o outro. Então hoje, a quem você encontrar, quando você desejar feliz ano novo, saiba que o que você está desejando é bênção de Deus, é felicidade de Deus. Então que nós também possamos dizer que Deus abençoe o seu novo ano. E eu quero invocar sobre você que me acompanha nesse momento e para todas aquelas pessoas para quem você vai mandar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, eu quero invocar a bênção e a proteção de Deus. Venha sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus que é ternura e carinho, a bênção de Deus que dá segurança e sentido às nossas vidas, a bênção de Deus que torna fecunda a nossa existência, a bênção de Deus que repousou sobre Maria e sobre os seus companheiros no cenáculo, os discípulos de Jesus, venha também sobre você nesta hora. Venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que esta bênção seja garantia de um ano novo e feliz. Amém.